Bem, vamos lá. Todo mundo, todo empresário que fala comigo, que eu falo, que eu troco ideia, sempre tem a mesma queixa. Eu estou com dificuldade de encontrar boas pessoas, de encontrar bons líderes. Parece que o pessoal não quer mais trabalhar. Mas será que é isso mesmo? Será que é essa justificativa? O pessoal não quer mais trabalhar? Eu acredito que não. Eu acredito que é falta de treinamento. Lógico que tem pessoas e pessoas, mas a gente tem que entender quais são os conceitos e os problemas por trás disso e entender quais são as formas que nós podemos fazer para que essa não seja só a única justificativa, que temos dificuldades de encontrar boas pessoas no mercado. Então, eu vou falar hoje nesse vídeo como é que eu estou resolvendo isso na minha empresa de uma forma muito divertida, de uma forma muito legal, que as pessoas estão colaborando entre si. É um formato de treinamento onde mudou o clima da empresa que eu tenho, mudou a forma de como a gente enxerga o treinamento, também a forma de como a gente resolve os problemas que vão aparecendo dentro da empresa, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Sobre essa dificuldade de encontrar boas pessoas, sobre o treinamento e o que é que eu estou fazendo que está dando certo. E eu vou me basear nesse livro aqui que eu li, Gestão de Alta Performance. Já faz um tempo que eu li, tá? Eu não li o livro recentemente, ao ponto de trazer conceitos muito claros aqui, mas eu trouxe alguns insights aqui que eu estou utilizando na minha empresa, que eu estou resolvendo isso de uma maneira muito, muito interessante. E que agora eu vou compartilhar aqui com você, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto hoje nós temos sim uma dificuldade de encontrar boas pessoas, de pessoas boas para trabalhar. Mas por que isso acontece? Será que é só a dificuldade de encontrar pessoas boas? Será que isso só está acontecendo agora porque as pessoas estão mais distraídas ou isso sempre aconteceu? E agora só está mais fácil de identificar essas lacunas, essa falta de pessoas capacitadas para empregos que exigem uma certa liderança, uma certa iniciativa. Eu acredito que tem um pouco dos dois, que nós estamos vivendo sim no mundo distraído, onde não só a geração Z, eu não sei qual a letra da geração que a gente está agora, mas que a nova geração está um pouco mais distraída, mais do que o convencional por conta do celular, por conta das redes sociais, por conta da mudança de estímulos, enfim, eu não sou nenhum especialista nessa área. Isso aqui é com base na minha experiência empregando pessoas e treinando pessoas, tá? Mas eu não acredito que seja só única e exclusivamente a falta de pessoas boas ou até essa própria distração, mas a falta de treinamento, porque hoje as pessoas contratam e querem que a pessoa já entenda de tudo, saiba de tudo, funcione, já esteja pronta, e não é assim que funciona. Hoje os empresários querem contratar, nós empresários queremos contratar e que a pessoa seja autodidata, né? Agora contratei o funcionário, já estou pagando o salário dele, agora ele tem que fazer tudo. E não funciona assim. É treinamento o tempo inteiro. E treinamento é papel do dono, é papel do líder. O líder é o cara que vai dar o treinamento, tá? Então eu vou me basear do que eu aprendi aqui nesse livro, o que eu estou aplicando na prática, o que deu certo na minha empresa e por que você deveria fazer isso na sua empresa, tá? Então vamos lá, deixa eu organizar aqui meu raciocínio. Primeiro ponto eu não acho que seja só culpa da falta de pessoas e de que o mundo está mais distraído. Existem outras coisas aí, tá? Que é a falta de treinamento, que hoje eu vejo que as pessoas estão querendo que os funcionários façam tudo e que não dá o mínimo de treinamento possível. Só que eu também entendo que o empresário está cheio de coisa para fazer, o dia a dia do empresário é muito complexo, é muito arriscado, tem que lidar com marketing, tem que lidar com marketing, tem que lidar com as vendas, tem que lidar com financeiro, com fiscal, com contratação, com demissão, com meta, com comprar bem, com vender bem, atender bem o cliente, pensar em inovação, pensar na concorrência. Então o cara quer contratar uma pessoa para uma função específica e quer que ela desempenhe aquela função. Então vamos lá. Quais são as minhas visões em relação a isso? Concordo, sim, a gente contrata uma pessoa e tem que exigir que aquela pessoa tenha um nível de responsabilidade que ela entregue aqui, pelo menos, o que está sendo
colocado como função para essa pessoa, como atividades. E aí nasce o primeiro erro. Geralmente, as empresas contratam essas pessoas para essas funções, dão um treinamento superficial mostrando como é que faz o processo e não sequer nem escreve quais são as funções, quais são ou a função ou as funções daquela pessoa, quais são as atividades que aquela pessoa tem que exercer durante o dia, qual é a rotina da pessoa, né? Porque a função tem tarefas. Função você é operador de caixa. Quais são as suas tarefas, né? A sua rotina? Abrir o caixa, fechar o caixa, emitir os cupons, emitir as notas fiscais. Então, função é diferente de tarefa. Tá? Função é uma coisa, a tarefa, as obrigações, as responsabilidades são a rotina daquele funcionário. Tá? Então, acho que o primeiro erro começa aí. Eu não sei o percentual, mas a grande maioria das empresas não tem isso sequer escrito em lugar nenhum. Fica muito na cabeça do empresário ou do gerente ali que vai contratar aquela pessoa e ele simplesmente ensina como é que funciona aquilo ali. Porra, será que de fato essa é a melhor forma de fazer isso? Será que não existem outras formas, principalmente no mundo que a gente vive hoje de tecnologia? E é isso que eu vou abordar aqui agora, né? Primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Será que os treinamentos hoje das empresas estão sendo passados, ou não só os treinamentos, mas essas atividades, essas funções, elas são passadas no mesmo nível que a gente quer que o funcionário responda na função? Será que a gente documenta processo? Será que a gente documenta tarefa? A gente, eu digo, são os empresários, né? Será que os empresários estão fazendo isso ou simplesmente eles colocam as pessoas na função? Então, se você está com dificuldade de encontrar pessoas boas, primeiro olhe para dentro da sua empresa e veja se aquelas pessoas ou aquela pessoa que está desempenhando mal ou de uma forma não satisfatória aquela função, veja se ela tem as ferramentas necessárias para se aperfeiçoar dentro daquela função. Aí geralmente quando eu falo isso, geralmente alguém comenta assim: ah não, Rodrigo, é função do empregado se capacitar também. Ele tem que fazer cursos, tem que... Sim, concordo. É uma função. É uma questão de desenvolvimento pessoal do funcionário se aperfeiçoar em uma determinada função, mas pouquíssimas pessoas vão fazer isso. Quem faz vai prosperar em novos cargos e novas funções. E aí que está a primeira questão aqui que eu encontro sobre isso, né? Veja, se você está com dificuldade de encontrar bons funcionários, seja muito bem-vindo à vida real. Pessoas boas, elas não estão por aí dando sopa. Ah, ó, tem um cara muito bom ali que ele está fora do mercado. Isso é muito difícil de acontecer, pô. Geralmente, as pessoas boas estão contratadas ou estão sendo negociadas no mercado de trabalho para receberem mais salários. As pessoas que se destacam, as pessoas boas, as pessoas que são líderes, que resolvem problemas complexos sem a necessidade de treinamento, essas pessoas prontas, elas já estão empregadas. Então não acho que você vai encontrar uma pessoa boa, preparada facilmente aí. Se encontrar, valorize essa pessoa, certo? Valorizar não só do ponto de vista financeiro, mas também de escutar essa pessoa, de dar voz para ela, de escutar quais são as aspirações, o propósito que ela está ali trabalhando, porque isso também é importante. O dinheiro é sempre o mais importante, mas a pessoa se sentir ouvida dentro do trabalho é muito importante, tá? Mas você falou, Rodrigo, que você ia dizer uma coisa que você está fazendo na sua empresa para sanar esses problemas de falta de treinamento e que revolucionou como eu hoje treino a minha equipe. Realmente é esse o objetivo aqui do vídeo, é isso que eu vou te dizer aqui agora, tá? Presta atenção aqui, ó. Aqui nesse livro, eu li aqui um conceito na página 111, gestão de alta performance, tá? Ele fala assim, ó, avaliações operacionais. Então, o que é uma avaliação operacional? São um ciclo
são um meio de interação para as pessoas que, de uma forma, não teriam muitas chances de interagir entre si. O formato deve incluir apresentações formais, nas quais os gestores descrevem o seu trabalho a outros gestores que não são seus superiores diretos, ou colegas, ou outras partes da empresa. Ele vai trazer mais um conceito aqui, mas para eu não ficar lendo o livro, ele fala aqui, ó. Vou explicar aqui. O que é uma avaliação operacional? O que é que eu estou fazendo aqui na empresa, na prática? É assim, ó. Como eu sou um cara que tenho... Como nós temos nosso tempo limitado, todo mundo só tem 24 horas por dia, eu não tenho a capacidade de fazer um treinamento para todo mundo na empresa. Então, o que foi que eu pensei nessas avaliações operacionais? Qual é uma forma que eu posso fazer? Como é que eu posso avaliar as pessoas, ao mesmo tempo treinar essas pessoas e que elas também treinem as outras pessoas dentro da empresa? Então, de uma forma bem inusitada, eu criei aqui uma estrutura de apresentações sobre como é que funciona o seu trabalho aqui na empresa, né? Eu escolho um funcionário, um exemplo lá, um operador de caixa, e o nome dele é Wellington. Wellington, isso é real, tá? Um caso real que aconteceu lá na empresa. Wellington, você vai montar uma apresentação para as pessoas aqui do setor administrativo de como é ser um operador de caixa. Quais são as suas atividades? O que é que você tem que fazer? Quais são suas responsabilidades? Quais são suas dificuldades? Quais são suas... O que é que você mais gosta de fazer na função? O que é que você gosta menos de fazer na função? Então, o primeiro ponto é, eu escolho a pessoa. E escolho um tema que associa aquela pessoa. Terceiro ponto, eu marco o horário da reunião. Então, primeiro passo, escolher a pessoa. Segundo passo, um tema que essa pessoa vai apresentar. Terceiro passo, marcar a data da reunião. E quarto passo é que você, como dono, esteja lá na reunião no dia. Quem é que vai fazer a apresentação? É o operador de caixa, nesse exemplo que eu dei. Quem é que vai estudar a função? É o operador de caixa. Quem é que vai precisar montar um framework? Quem é que vai precisar montar um passo a passo da própria função do operador de caixa? É o operador de caixa. Então ele mesmo vai estar se capacitando, mostrando, tentando se fazer compreendido através da própria explicação, através do próprio conhecimento que ele tem para outras pessoas que não fazem a função dele, que é um conciliador, que é o próprio, deixa eu ver, uma outra pessoa aleatória, outro operador de caixa, ou também o crédito e cobrança. Vou colocar pessoas dentro dessa apresentação como espectadores para escutar o que essa pessoa tem a dizer. E esse operador de caixa ele tem que montar uma apresentação para que explicar para as outras pessoas que não fazem só essa função, eu, a coordenadora, o gerente, todas essas pessoas ele vai ter que fazer entender o que é ser um operador de caixa. Então, quando ele vai lá apresentar para essas pessoas, ele tem que desenrolar e tem que se fazer entendido. Isso é muito legal porque qual é a minha função nesses treinamentos? Eu estar lá na apresentação. A minha função é não deixar o samba morrer. Sabe aquela musiquinha, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar? Quando o cara está lá apresentando a forma do trabalho dele, as características do trabalho dele, as funções, as tarefas que ele executa, a minha função ali são fazer perguntas chaves, fazendo com que ele desenrole a própria apresentação, porque essa pessoa às vezes nunca fez uma apresentação, nunca montou uma apresentação. Então a minha função ali é fazer perguntas para ir quebrando o gelo. Essa é a minha função dentro da reunião. Eu vou quebrando o gelo, fazendo perguntas, ele vai lá explicando o conceito de fluxo de caixa, o porquê ele recebe as vendas, e porque as vendas, a mercadoria se transforma em dinheiro no caixa, como é que ele... Então a minha função é fazer perguntas, quebrando o gelo, para fazer com que ele próprio desenvolva o raciocínio lógico dele da própria função. Nessa maneira, ele vai melhorando como pessoa, porque ele vai conseguir se comunicar mais, ele vai conseguir explicar para outras pessoas que não fazem a função dele como é a função dele, as outras pessoas vão aprender a função dele também, muito menos do que ele mesmo,
porque ele vai estar ensinando e quem ensina aprende mais do que tá sentado escutando, né? O professor sabe mais do que o aluno, porque o professor se preparou para estar ali. Mas ele acaba fomentando nas outras pessoas, que são os espectadores, um pensamento de que, caramba, eu poderia estar aí falando da minha função. De alguma maneira, esse cara está tendo voz dentro da empresa, então ele se sente importante. As outras pessoas vão querer se sentir importante também, entende? Então, eu fiz o cara se preparar para a própria função, montando uma apresentação. Ele treinou outras pessoas, ele fomentou uma própria motivação interna em ser escutado, porque todos nós queremos ser escutados, todos nós temos algo para falar. Ele acabou despertando nas outras pessoas um interesse genuíno em também fazer a mesma coisa, porque lembre-se, todo mundo quer ser escutado. Se um cara não tem interesse nenhum em ser escutado, talvez ele não deveria estar na sua empresa, tá? E eu ainda, de lambuja, criei o próprio processo através do próprio colaborador. Ele criou as atividades, ele criou o passo a passo, ele criou o processo. Então, só com os pequenos ajustes, a própria apresentação dele já serve para eu treinar outros operadores de caixa. Então, toda vez que a gente contrata um novo operador de caixa, é aquela apresentação, é aquela pessoa que vai treinar um novo operador de caixa. E eu vou refinando ali a apresentação por apresentação. E acabou que isso fomentou um desejo das pessoas dentro da empresa em querer aparecer também, em querer também ter a sua voz, em querer mostrar o seu trabalho, porque quem é visto é lembrado. E quem é lembrado é promovido. Então as pessoas sabem disso. Então ficou muito bom, ficou muito legal. E olha, sinceramente, eu fiquei impressionado com a qualidade das pessoas. Eu não esperava, talvez eu estava esperando menos, porque são operadores de caixa, são conciliadores, são pessoas do crédito e cobrança, pessoas que têm um salário, uma formação não acadêmica, mas que essas pessoas me surpreenderam muito na qualidade das suas apresentações. Eu fiquei assim, impressionado. Eu falei, caramba, o pessoal realmente... A gente acaba subestimando a própria capacidade de outras pessoas pela função, mas tá cheio de gente boa por aí. Por isso que eu acho que é meio contrassenso, eu acho que é falta de treinamento, falta de oportunidade e falta de liderança do próprio empresário em saber conduzir essas atividades dentro da empresa, servindo como uma própria alavanca do meu próprio tempo, porque veja, em momento nenhum eu tive que preparar nada. Eu só tive que estar lá presente no meio da reunião. E ainda de lambuja eu ainda ganho respeito, carinho e admiração deles. Não que eu esteja buscando isso, mas isso acaba sendo uma consequência. Porque quem é que não quer ser escutado? Quem não quer ser compreendido? Quem não quer melhorar? Quem não quer se desenvolver como pessoa? Então essa é uma forma que a gente criou dentro da empresa de alavancar e fomentar o próprio desenvolvimento pessoal, porque se as pessoas melhoram, a empresa também melhora. E fica aquele interesse genuíno da gente melhorar. É fácil? Não. As pessoas vão ficar com medo? Vão. Você tem que também ter paciência, porque ninguém fica pronto da noite para o dia. Eu passo 2 anos formando um operador de caixa na maior tranquilidade. Esse ele não pode errar propositalmente, mas tá tudo bem. A gente vai desenvolver, o jogo é do longo prazo. A gente não vai pegar uma pessoa no mercado e vai deixar ela pronta em 2, 3 meses. Não é assim que acontece. Então, através desse conceito de avaliação operacional, fazendo com que as pessoas interajam entre si, cara, isso me deu um público muito engajado em fazer o uso simultâneo das atividades dentro da empresa, porque deixa eu clarear aqui minha ideia. Quando a gente está discutindo as ideias, quando tem alguém do outro setor aprendendo aquela atividade do caixa, faz caramba, eu acho que se a gente fazer dessa forma fica melhor. Então eu não sabia que esse problema eu não sabia que essa atividade aí podia gerar alguma coisa aqui na minha atividade, porque o setor da empresa é todo interligado. Então a gente acaba fomentando essa discussão entre os setores e acaba sempre saindo coisa boa. Agora as pessoas precisam estar abertas. Tem um ponto aqui do livro muito interessante, que faz assim, Uma das marcas mais distintivas de uma boa reunião é a participação do público por meio de perguntas e comentários. Foi o que eu falei lá na função do dono, na minha função dentro
dessa reunião é evitar distrações, é evitar desviar do assunto. Ó, gente, vamos focar aqui no assunto. O assunto é o operador de caixa, então vamos falar sobre isso aqui. Depois a gente discute numa nova reunião. Mas essa interação das pessoas é o segredo de você encontrar quais são as lacunas do seu próprio negócio. Então isso me acaba fazendo estar presente em todas as áreas da minha empresa. E é assim que você poderia estruturar. Como é que você pode começar isso na prática? Veja qual é o setor que está mais dando problema, aquele setor que você está com mais dificuldade, ou aquela pessoa que não está conseguindo desenvolver as plenas capacidades que você gostaria como empresário, e dê a chance dessa pessoa abrir um slide na sua frente e apresentar o trabalho dela, apresentar quais são as dificuldades que ela está enfrentando, quais são os gargalos, o porquê que ela está desempenhando aquela função, quais são as dificuldades que ela está enfrentando, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela não gosta. Porque assim você dá voz a essa pessoa e você entende os problemas dela e você pode atuar ali de uma forma muito natural para poder desenvolver essa pessoa e acabar não zerando, mas diminuindo esse problema dentro da sua empresa. Então, o que você precisa fazer? Escolher uma pessoa, escolher um tema, estar presente nesse momento e fazer com que essa pessoa desenvolva um raciocínio dentro da sua própria fala, da sua própria apresentação. Para que você não deixe o samba morrer, para que você não deixe o samba acabar. Lembre-se que a riqueza de uma avaliação operacional é essa discussão entre setores e ideias, tá? Essa é uma forma muito legal de você desenvolver sua equipe, de você ficar nessa, tá muito difícil conseguir gente, capacite as pessoas. Seja você a mudança que o mundo quer. Todo mundo precisa de um líder. Nós ansiamos por liderança, as pessoas querem ser lideradas e você pode ser o líder da sua própria empresa. A minha bateria aqui da minha iluminação está acabando, então eu vou ficar por aqui. Eu vou deixar só um vídeo aqui para que você assista aí. Vou recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui no encarte, que é a forma que eu, Rodrigo, encaro o desenvolvimento de uma empresa. Então vai estar aqui aparecendo aqui como é que você pode sair do sufoco, das dificuldades e criar uma empresa forte e sustentável. Assiste lá, tamo junto.